Olha, estudar a história da atual humanidade é sensacional, né? Porque você descobre que você está errando igualzinho há milhares de anos. O que a gente sabe da Lemúria é que eles viveram naquela região que hoje é o Oceano Índico e que é altamente instável. Eram seres extraplanetários que vieram para a Terra para colonizar um planeta novo, onde havia uma quantidade de minérios muito grande e uma força telúrica incontrolável, porque era um planeta primitivo. Então, a raça dos lemurianos era uma raça que tinha predomínio da magia sobre a racionalidade. Eles eram uma raça de castas e você tinha os mais poderosos, eram aqueles que eram magos. Não existia esse negócio de mago negro e mago branco, era magia, ponto. O problema é que eles estavam vindo de um planeta onde você tinha um planeta muito antigo, muito equilibrado e o julgo da matéria sobre o espírito era menor. Aí eles vêm para o planetinha Terra, com todo aquele volume de energia telúrica, com um poder incomensurável mental nas mãos, e não querendo ou não, né, o campo energético planetário interfere na gente profundamente. Nós não temos o fio de prata que liga o nosso perispírito ao nosso corpo físico. O nosso campo áurico, ele tem o que a gente pode chamar de fios de ouro, né, que são filamentos que provêm exatamente das nossas ações energéticas, pensamento, sentimento, palavra e ação física, né? Então tudo isso gera onda. Essas ondas que nós temos compõem o nosso campo eletromagnético. O nosso campo eletromagnético se conecta com a grade energética planetária, que é a aura do planeta. Então, é uma coisa muito interessante que os extraterrestres falam, né? Um dia eu estava assim naquele surto de eu quero salvar a Terra, ai que maravilha tal, e o ser das Pleiades com quem a gente tem contato, que chama Sheliana, eu falei, Sheliana, eu quero ajudar a salvar a Terra. Ela falou, cure-se, unidade. Ela me chama de unidade para eu ter noção que eu não peso nada no contexto. Cure-se, unidade. Eu falei, não, eu estou muito bem, agora eu estou ótima de saúde, eu quero ajudar a salvar a Terra. Ela repetiu, cure-se, unidade. Eu falei, Sheliana, mas depois que a gente começou a trabalhar junto, você não tem noção como eu melhorei. Ela falou, unidade, enquanto você continuar doente emocional, você é um prejuízo planetário. Então, a nossa energia que conecta, a nossa grade energética conectada com a grade energética do planeta, no momento de alegria, de gratidão, de misericórdia, de amor, de bondade, você alimenta o planeta com energias positivas. No oposto, quando você está depressivo, nervoso, zangado, com ódio, com inveja, você escurece a sua própria grade energética, então você drena a energia do planeta. Então imagina se isso hoje é real, com 7 bilhões e meio de encarnados e 18 bilhões de desencarnados, mas num planeta que já tem equilíbrio eletroquímico, imagina seres com uma capacidade mental muito grande num planeta sem este equilíbrio e com poder mental. Então eles se perderam. E aquilo que era uma sociedade regida pelo conhecimento a fraternidade é o único caminho, ela começou a ter disenções. E essas disenções acabaram desequilibrando a um nível a Lemúria que eles destruíram com ondas mentais, com trabalhos de magia negra, o próprio continente onde eles existiam. Então isso gerou para o planeta Terra um campo quântico extremamente denso e negativo. Isso foi bem antes, né? Porque o homem da Terra naquela época estava era mais não era nem neandertal, ele estava numa fase muito rudimentar, ainda era um australopiteco, estava começando a usar a inteligência. Aí você tem aqui o influxo de seres extraplanetários que obedecem sim ao propósito divino, porque nada acontece que não seja dentro do propósito, e que geram, né, o elo perdido. Você sai do Australopithecus, você tem o Homo habilis, você tem o Homo erectus, que são completamente diferentes, né? Porque o habilis não tinha conhecimento de família, não dominava o fogo, não tinha agricultura, ele era extremamente rudimentar. E você tem deste Homo habilis para o erectus aí, milhões de anos, são centenas de milhões de anos, e o erectus sim, esse já começa a ter uma linguagem, embora sejam vocábulos, mas já é uma linguagem, você começa a ter desenho rupestre, você começa a ter música, tudo isso em percussão, porque a percussão é a base, né? Bem lento, mas você já começa a ter uma organização, inclusive social. E de repente você tem o Homo sapiens, que tem agricultura, casa, roupa, linguagem. Então esse elo perdido da ciência foi um híbrido criado por seres extraplanetários que vieram aqui cumprindo o propósito divino para dar aquele gancho, aquele salto quântico que a humanidade sozinha não conseguia dar. Então você tem os lemurianos desaparecendo, o continente deles, eles têm uma diáspora, aqueles que conseguiram sobreviver, que de repente tem um híbrido no meio do caminho deles, que é o Homo sapiens. E eles começam a ter uma relação de dominação com estes seres. E aí, de novo, a misericórdia divina interfere e é feita uma convocação
para seres de planetas desta galáxia que estavam saindo da expiação e provas e já entrando na regeneração, para espíritos que não estavam conseguindo se coadunar com o novo nível vibratório dos seus planetas, para virem como voluntários ajudar o planeta Terra a encontrar um caminho moral de evolução. E aí surge a Atlântida, com seres de mediunidade muito avantajada, inteligência superior, moral, que trazem conceitos dos seus próprios planetas, onde a lei da fraternidade começava a imperar de modo eloquente para um planeta com menos energia telúrica, mas que aí tinha um contexto, já tinha um equilíbrio para você não ser tão dominado pelo meio. E a Atlântida floresceu de modo maravilhoso. Qual é o problema? Os exilados de Capela, que encarnavam nos erectos, que começaram a encarnar nesses híbridos, que é o Homo sapiens, começaram a encarnar também nos Atlantes. E trazer para os Atlantes toda aquela doença emocional do qual eles eram vítimas quando vieram para cá, exilados do seu próprio sistema estelar. E aí a Atlântida, que era cor-de-rosa, lilás, era equilibrada, harmoniosa, tudo, ela começa a se perder naquelas doenças emocionais que hoje caracterizam a atual humanidade. Né? Quer dizer, eu tenho que sobreviver, é o que André Luiz coloca muito bem nos livros dele, né? A gente sai do instinto e da necessidade de sobrevivência, e para isso a gente quer comandar o meio para ser feliz, e a gente migra com o aprendizado para a intuição, que é onde a gente sabe que tem que dominar a si próprio para que o meio possa sobreviver. Nós, humanos atuais, estamos no meio desse caminho. Tem horas que você é anjo, tem horas que você é diabinho, né? E tem horas que predomina o instinto, tem horas que predomina a intuição. Então, a mesma coisa aconteceu na Atlântida. E o Império Atlante começou a guerrear entre eles mesmos. A partir de um certo momento, eles começaram a usar drogas alucinógenas, a querer transformar seres vivos em ouro. Eles não comiam carne, eles começaram a matar animais e comer o coração do animal para obter, por exemplo, a velocidade do jaguar, a força do urso. Então, houve uma degradação moral, a um ponto que eles começaram a matar os seus inimigos e comer o coração dos inimigos para dominar completamente o poder que o inimigo tinha sobre si. E aí o Império Atlante já começou, é lógico, a Terra responde. E essa, de novo, a balança do equilíbrio eletroquímico do planeta pendeu. E na hora que pendeu, você começa a ter movimentos fortes geofísicos, com placas tectônicas se movimentando, dando grandes terremotos que destruíram 3/4 da Atlântida, e fica só Poseidones, que era a sua capital. Como eles não melhoraram nada, não aprenderam nada, nós tivemos uma tempestade solar, e essa tempestade solar ela é relatada por diversos extraterrestres. Por exemplo, o Caran, que se comunica com a Bianca, aqui do Brasil, a própria Sheliana que se comunica conosco, falam dessa tempestade solar gigantesca que aconteceu e que veio desestruturar o DNA da raça humana da época. Nessa desestruturação, houve um movimento tectônico muito forte, houve inundação, foi aquele grande dilúvio que a Bíblia relata, e a Atlântida desapareceu. E os atlantes que entenderam que ia acontecer mesmo tudo isso que estava previsto, mas ninguém acreditava, né? Porque a vida era uma vida de desespero para sobreviver ou de ostentação da riqueza e da luxúria. Os que conseguiram entender fugiram para gerar os toltecas, geraram os maias, geraram os povos americanos e foram também para Egito, para Fenícia. Quer dizer, a humanidade recomeçava com algumas coisas de resquício cultural da humanidade anterior, que era da Atlântida, entendeu?